Graça e paz, irmãos. Boa noite. Irmãos, eu queria fazer uma oração com os irmãos antes de iniciar. Queria já que os irmãos abrissem no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. É o texto que nós vamos meditar esta noite. Falar um pouco sobre as características de uma igreja saudável. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, Pai, soberano, eterno, magnífico Senhor, muito obrigado por esta noite, o Senhor nos ter trazido aqui para adorar ao Senhor, para meditar nos hinos, para louvar, para estar em comunhão uns com os outros, orar um pelos outros, pedir pelas nossas necessidades aos os irmãos em Cristo, para que estejam intercedendo por nós, para que se alegrem uns com os outros, chorar uns com os outros, e assim crescer nessa comunhão que é a tua igreja. Muito obrigado por isso, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a mensagem que será ministrada esta noite, que a tua palavra, e tão somente a tua palavra venha a ser pregada por tua graça, Senhor. Em nome de Jesus te peço. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses, mas antes eu queria falar uma breve introdução, que seria a ideia de que o que caracteriza uma igreja saudável. Muitas pessoas nessa sociedade que vivemos pensam que igreja saudável seria uma igreja onde a cor da parede é diferente, ou existe um elemento no culto ali um pouco mais animado, ou que é preciso ter um certo tipo de instrumento e certos adereços ou coisas que enfeitem o prédio ou façam parte, muitas vezes, da liturgia, da forma que é tocado ou do instrumento que é tocado, e muitas vezes isso se torna o principal para definir se aquela igreja é ou não uma igreja bíblica. Ah, aquela igreja tem tal coisa, então essa é uma igreja bíblica. Ah, aquela igreja tem uma cor de parede assim, então essa é uma igreja bíblica. Isso não define uma igreja. A igreja, pelos princípios bíblicos, sim, precisa ter um estilo de música conforme os princípios da palavra, precisa buscar, sim, conforme os princípios da palavra, uma estrutura específica de templo. Eu acredito que existem princípios, mas isso não define e não diz se a igreja é ou não uma igreja saudável. Existem características de uma igreja, e a palavra de Deus fala sobre isso. Paulo vai dizer isso para nós, afirmando praticamente 3 características de uma igreja saudável. E eu quero que a gente leia hoje, esta noite, o primeiro capítulo inteiro de 1 Tessalonicenses. É curtinho, são 10 versículos, e ele diz assim, Paulo falando aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai a operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. E não só da Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, e a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converterdes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardares dos céus o seu Filho,
a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. No versículo 3 deste capítulo, nós vemos 3 características de uma igreja saudável. 3 marcas que faz Paulo recordar ou orar a Deus, falar ao Senhor em oração, recordando disso, de algo que havia sido uma marca naquela igreja, que fazia Paulo ter uma oração diante de Deus, com um intuito, com uma ideia, muitas vezes de gratidão a Deus, louvor a Deus, por aquilo que ele estava vendo na vida daquela igreja. E ele cita 3 coisas. Ele fala no versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Fé, amor e esperança. 3 marcas que Paulo está citando dessa igreja, falando sobre essa igreja, que representam, e até ele fala no versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. São marcas de uma igreja salva, de uma igreja eleita. São marcas que externalizavam a fé desses crentes. 3 marcas que deveriam ser o quê? Padrão para toda igreja de Deus. A fé, o amor e a esperança. E pensando nisso, a gente tem que sempre lembrar o que fé é essa. A fé dos Tessalonicenses não era uma fé, até pelo próprio versículo que nós lemos, não é uma fé, do capítulo que nós lemos, não é uma fé de boca. Não é que eles dizem que creem em algo, mas eles vivem aquilo que criam. A fé é operosa, a fé em ação, a fé que age, o trabalho. Na NVI diz assim, lembramos-nos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O trabalho resultado da fé, que resulta da fé. É uma ação, eles trabalhavam, uma fé operosa, uma fé que opera, que tem ações. Essa é uma igreja que, no próprio capítulo que nós estamos lendo, mostra esse tipo de fé. Vamos lá para o versículo 6. O versículo 6 que nós lemos aqui fala sobre esse tipo de amor, desse tipo de fé. Com efeito, vos tornastes imitadores, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. A fé deles fez com que essa igreja, ao crer na mensagem do Evangelho, eles viviam essa palavra, e esse trabalho, essa fé, resultou o quê? Uma vida que imitava Cristo, imitava os apóstolos, imitava Jesus. Ele fala, se tornaram nossos imitadores. Quem são esses nossos? Paulo, Silvano e Timóteo. E provavelmente todos os apóstolos ali que estavam aqui também tinham esse tipo de vida. Mas aqui provavelmente seja mais específico para Paulo, Silvano e Timóteo, que é o que citado do versículo 1. É eles que estão falando essa igreja. Perceba que essa fé operosa levou esses irmãos a ter uma vida diferenciada. É uma fé que houve uma ruptura do antigo viver desses irmãos que era visível ao ponto de era percebido na vida deles essa fé que vivia o que acreditava, ao ponto de ser testemunha de Cristo, de ser visível a todos, uma vida que imitava o Senhor Jesus. Isso é uma fé que está em operosidade, que está agindo. Coríntios também fala sobre as igrejas da Macedônia, que ajudaram com ofertas, mesmo não tendo tanta condição. Provavelmente a igreja de Jerusalém, era a igreja de Jerusalém que estava passando por uma seca. E Paulo falando aos coríntios, diz assim, olha, ele traz as igrejas da Macedônia, e diz assim, olha, tá vendo o que eles fizeram? Eles mesmo não tendo muitas condições, com o pouco que tinham, tiveram prazer em ajudar os irmãos que estavam passando por necessidade. Uma fé e operosidade. Tessalônica é dessa região da Macedônia. Essa é a região onde essa igreja se encontrava. Então, provavelmente, quando ele fala da igreja de Tessalônica, lá em 2 Coríntios, as igrejas da Macedônia, quando ele cita isso, provavelmente essa igreja estava envolvida, estava no meio. Essa fé que ajudava, que dava testemunho, que fazia a obra. E ele continua. No versículo 9 também fala um pouco dessa fé. O versículo 9 diz assim, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converterdes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro.
uma fé verdadeira, irmãos, há uma ruptura, é realmente uma mudança drástica de vida, ao ponto de que a antiga prática de vida desses tessalônicos estava sendo vista, mudando totalmente. Todos estão dando testemunho como vocês abandonaram os ídolos, deixaram os falsos deuses e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. A fé deles era visível em atitudes, tanto imitando Jesus no seu serviço, no seu amor, mas também naquilo que eles estavam fazendo para com a sua vida cotidiana de adoração. Ele fazia isso e de agora está fazendo uma coisa totalmente diferente. Ele tinha ídolos, agora não tem mais. A mensagem que Paulo fala, essa fé que Paulo diz, é mostrada no próprio capítulo 1. E ele continua desse amor abnegado que eles tinham, que tanto está citado em 2 Coríntios, né, 8, que eu citei aqui, que fala desse serviço das igrejas da Macedônia, que eu creio que incluía a igreja de Tessalônica aqui, que estava dando essa contribuição para os irmãos lá de Jerusalém. Mas também, no próprio versículo 8, desse mesmo capítulo, fala a mesma coisa, um amor que eles tinham. Eu creio que isso é um ato de amor, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Perceba que deles repercutiu a palavra, deles foi proclamado, foi anunciado por meio deles a palavra, não só na Macedônia e na Acaia, mas por todos os locais, ele fala, versículo 8, mas também por toda parte se divulgou. Perceba que esse é um ato de amor. Essa igreja amava e queria ver pessoas crentes em Cristo. Queria anunciar o Deus que eles acabaram de conhecer. Uma das maiores provas de amor para com o próximo é anunciar o evangelho a eles. Porque é a garantia daquele perdido encontre salvação em Cristo. Amar o próximo passa por pregar o evangelho ao próximo. As pessoas muitas vezes fazem essa divisão, é estranho, algumas teologias que existem, teologia da libertação, teologia da missão integral, que tem essas ideias meio estranhas, totalmente contrárias à palavra, onde a ação social muitas vezes se torna equiparada ou igual à pregação da palavra, ou em alguns casos é até preferível por algum desses fazer a ação social e não pregar a palavra, porque eles acham que é a mesma coisa, então um é mais importante que o outro, que a ação social é mais importante que a pregação da palavra. A ação social tem seu lugar e tem sua importância, não estou dizendo que é ruim. Nós devemos fazer isso, ajudar o necessitado, a pessoa que está precisando, devemos. Mas nada é maior, nem nada nesse mundo demonstra maior amor para com o perdido do que anunciar o evangelho para ele. Porque nós vamos estar falando da vida eterna, da condição eterna daquele sujeito. Se ele não escuta o evangelho e não escuta da palavra de Deus, ele está perdendo aquilo que é de mais precioso, o evangelho de Jesus Cristo, que é aquilo que é de mais precioso para cada um de nós. O pastor já me citou isso, lá em 2 Coríntios, quando ele fala que, Paulo diz que nós carregamos esse tesouro em vasos de barro, o evangelho de Jesus. Jesus Cristo é o evangelho. Nós carregamos esse tesouro em vasos de barro. Nós estamos falando ao próximo, anunciando um tesouro, o evangelho de Jesus. É uma maior prova de amor, irmãos. Essa igreja amava, pregava o evangelho. Precisamos ser uma igreja assim, que ama e prega o evangelho, porque é uma demonstração de amor. E por último, ele fala da esperança. E aqui eu creio que a esperança é aquilo que sustenta todo o resto. As duas outras características que eu citei aqui, elas são sustentadas pela esperança. Porque lá em Colossenses, por favor, os irmãos possam abrir lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz assim, Colossenses, volta só um pouquinho, a gente chega em Colossenses. Colossenses 4, versículo 4, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade do Evangelho,
por causa da esperança. Olha só, pois temos ouvido falar da fé, é os mesmos termos lá de Tessalonicenses, fé e amor. Nós estamos vendo, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que têm por todos os santos, por causa, consequência, por causa da esperança. Consequência não, o motivo, né? A consequência não, é a causa. A causa da fé e do amor, a fé em Cristo. Último versículo, versículo 10. A igreja de Tessalônica era uma igreja que era a pregação da palavra, pela fé operosa, desse amor que tinha para com o próximo. Olha no versículo 10, do capítulo 1. Cadê? E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Era uma igreja que esperava Jesus. Era uma igreja que tinha essa esperança de aguardar dos céus o Filho de Deus. Era uma igreja que olhava para o futuro, a esperança escatológica, a esperança do fim, quando Cristo vier e vai levar a sua igreja e transformar e reinará eternamente. Essa é a nossa grande esperança. Uma igreja não pode viver uma igreja esperando só nesse tempo. É uma igreja que tem que olhar para o futuro, olhar para Cristo, olhar para a vinda de Cristo, amar, ansiar, desejar Jesus. Precisamos ter isso em mente. Eu falei isso em algumas pregações, quando eu também preguei em 2 Tessalonicenses, quando Paulo fala para aquela igreja, para essa igreja de Tessalonicenses, só que na segunda epístola, na segunda carta, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, quando eles estavam passando por aflições, para onde Paulo aponta? Ele aponta para a justiça de Deus para eles que vão ter uma recompensa em Cristo quando se manterem firmes e Jesus voltar e levar aqueles crentes a um descanso no Senhor. Paulo fala disso, fala da justiça para com os ímpios, onde os ímpios serão julgados e punidos por não obedecerem a Jesus, aqueles que perseguiram a igreja, aqueles que não creram no evangelho, vão ser punidos. Paulo vem dando esperança para essa igreja no meio da tribulação a partir da justiça, mas Paulo está justamente apontando para a volta de Jesus, onde em Cristo a gente não tem força para amar amar de forma desprendida, como as Escrituras ensinam. É a esperança no futuro em Cristo que nos leva a fazer o nosso amor ser mais intenso do que poderia ser do mundo Porque é na esperança em Cristo futura é que nós temos força, encontramos confiança, esperança ou perseverança para justamente fazer aquilo que o Senhor nos ama, amar de forma tão intensa o próximo. É somente quando nós temos a esperança futura. Sem essa esperança futura, a gente vai virar crentes materialistas, voltados só para essa terra, não querendo desprender de muitas coisas, com medo de muitas coisas. É somente quando temos a esperança futura em Cristo é que nós começamos a ter um amor e ter uma vida cristã mais desprendida para fazer aquilo que Deus nos ensina a fazer. Amar o próximo como a você mesmo. Se sacrificar pelo próximo. Ter um amor sacrificial para com o outro. É quando você entende que há um Deus nos céus, que um dia Cristo irá voltar e vai recompensar, não só recompensar, mas transformar você, e esse Deus existe, ele é fiel para cumprir aquilo que tem falado e ensinado, e esse mesmo Deus quer que nós vivemos uma vida diferenciada. É quando nós temos essa esperança. O texto continua dizendo, e aqui não dá para perceber, mas no texto da NVI, quando ele fala firmeza, é uma coisa de perseverança. Na NVI ele diz assim, versículo 3, né? O esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. A perseverança do crente, ela é herança do crente, ela é proveniente, ela vem da esperança. A raiz é a esperança, o fruto, a perseverança. É assim que o crente persevera. É por isso que no meio das dificuldades, das tribulações, a coisa que mais nos abala quando nós estamos sofrendo é a esperança. Que aí justamente a gente começa a esmorecer, porque a gente começa a perder a esperança. Por isso que Paulo, quando vai ensinar os crentes que estão com dificuldade, ele fala, olha, o sofrimento ele é real para a vida do crente, ele é necessário, ele existe para moldar e tudo. Paulo fala, vocês foram chamados também para sofrer, foram chamados para isso, para sofrer. E Paulo vai mostrando e ele fala assim, olha, não se apegue aqui. Olhe para o futuro que virá, que é Cristo. A sua luta
ela não é em vão. Não é em vão, o Senhor vai te recompensar. O Senhor estava mais parecido com Jesus. E Paulo vai trabalhando isso em suas cartas, quando as igrejas estão passando por dificuldade. A esperança, ela gera perseverança. Uma igreja sem esperança é uma igreja pouco perseverante. Uma igreja sem esperança é uma igreja muito materialista e pouco voltada para as coisas do reino de Deus. Porque perdeu o foco do reino e está focando só aqui. E aí, quando as igrejas começam a ficar com pouca esperança, começa a perder a questão da vida espiritual, da oração, da leitura da palavra, de missões, porque começa a perder a ideia do reino. Precisamos ser uma igreja perseverante. A verdadeira, a igreja bíblica, ela é uma igreja que imita Jesus Cristo. Olha só o que ele fala no versículo 6. Com efeito, vos tornaste nossos imitadores do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação. Essa igreja foi uma igreja alvo da pregação da palavra. Uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja que é alvo da pregação da palavra. De um ministro, como Paulo fala no versículo 5, que a palavra dele não chegou somente em palavras, mas também em ações, em atitudes. Era um ministro irrepreensível que pregava a palavra para aquela igreja, ou seja, um ministro que tinha uma conduta fiel. Não era que não era sem pecado, mas era um ministro que buscava viver a palavra de Deus. Era um homem íntegro. Era Paulo, os apóstolos, e Paulo que pregou essa igreja. Atos 17 mostra justamente isso, do versículo 1 ao 15, Paulo chegando nessa região e pregando a palavra. Então você percebe que essa igreja foi alvo da pregação da palavra, creu na pregação da palavra, vivia a pregação da palavra, imitando Jesus. E assim amava, tinha fé e tinha esperança. Essas características refletem uma igreja que imita Cristo. Esse é o nosso maior modelo. As aplicações, para a gente encerrar, são algumas que nós precisamos ter em mente. Eu já citei algumas aplicações aqui. Mas lembrando que, aqui que eu acabei de falar, uma igreja que imita Jesus é uma igreja que obedece a Jesus. Então essa igreja crê no que ele falou, essa igreja vive o que ele falou, e viver o que ele falou, crendo nessa fé operosa, vai amar ao próximo e ter a esperança, porque Cristo fala da sua volta, Cristo fala do seu reino que virá a ser instalado completamente nesse mundo, onde ele reinará e governará. Então a igreja, já que a igreja é auxiliador, ou seja, corpo de Cristo, e Cristo o cabeça, nós obedecemos os ensinamentos e os mandamentos do cabeça Jesus. Então precisamos ser uma igreja assim, como a igreja de Tessalônica era. Tendo fé, que age, que vive aquilo que acredita, e ama porque está vivendo o que acredita, e as escrituras ensinam a gente a amar, e também tendo a esperança, porque Cristo falou da sua volta, Cristo falou que estará conosco, Cristo falou que um dia voltará, e Ele vai voltar. Uma igreja que vive focada nisso. Assim precisamos ser, uma igreja focada em Cristo, e vivendo o que Ele ensinou, e imitando Ele em cada uma das nossas atitudes. E por último, precisamos ser uma igreja com esperança. A esperança é a base de tudo isso. Nós não precisamos ser uma igreja que não tem esperança. Precisamos ter esperança, irmãos. Precisamos ter esperança. E essa esperança vai gerar em nós vida com Deus, vida, atitudes e coisas do gênero para a glória de Deus. Sejam esperançosos, creiam, não deixem de olhar para a vida eterna com Cristo e aguardar a sua volta. Nunca, porque essa é a nossa grande esperança. Como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo está refutando ali aquelas pessoas que não criam na ressurreição, Paulo diz assim, olha, se nós esperarmos em Cristo, 1 Coríntios 15, 19, depois pode conferir, 1 Coríntios 15, 19. Se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Não podemos esperar em Cristo só nessa vida. É a vida eterna. Nós temos que ter o olhar focado na eternidade. Vivendo aqui, mas querendo sempre glorificar o nosso Senhor, pensando na vinda de Cristo, que um dia Ele voltará para nos levar. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, soberano, eterno, magnífico Senhor, muito obrigado pelo culto desta noite, esse momento que nós vamos ainda encerrar. Haverá nosso momento de oração, que o Senhor possa abençoar cada irmão e cada um que veio, que a gente possa ter essa semente, nunca perder a esperança da Tua vinda, nunca perder a esperança da Tua segunda volta aqui nessa terra, onde Tu instalarás o Teu governo completamente, restaurarás esse planeta e reinarás aqui eternamente, Senhor. Então, em nome de Jesus, nos abençoa cada vez mais ser uma igreja que te imita, que busca isso no seu dia a dia, imitar ao Senhor e ter essa esperança sempre muito firme no coração, que um dia Tu voltarás, Senhor. E isso não é conversa, isso não é papo para
pessoas dormirem, isso é a pura realidade e verdade da nossa vida. Aquece nossos corações nessa esperança sempre. Em nome de Jesus, amém.